Esse é o último vídeo sobre o texto Pontos de Contato entre Antropologia e Educação Física. É, de certa maneira, eu vou ressaltar aqui a última parte do texto, que depois desses recortes feitos pelo Magnani para colocar as áreas de interesse e as possíveis contribuições, ele de três áreas, né, mais de intersecção, vamos dizer assim, entre antropologia e educação física, que é a questão do corpo, é a questão dos jogos e dos esportes, e a questão do lazer do tempo livre. Então, nesse sentido, essa segunda etapa do texto, após feito vamos dizer, essas possíveis intersecções e correlações, e o que a antropologia pode contribuir com o nosso entendimento, ele parte para um aspecto mais ligado à metodologia da antropologia, e que é algo, certamente, tem uma contribuição grande para o nosso trabalho, no sentido de ter um instrumento, uma ferramenta para poder levantar essas informações antropológicas. Então, na verdade, ele no início dessa questão da metodologia, ele procura dar um esquema de investigação para aquelas pessoas e pesquisadores que pretendem investigar a partir desse referencial. Então, a ideia e o esquema básico, como vocês podem ter lido no texto, ele fala que é para adotar um esquema, de certa maneira, que possa ter os passos rigorosos para poder investigar qualquer temática relacionada à cultura. Então, vamos dizer, o primeiro esquema, o primeiro passo desse esquema seria situar o tema, né? E aí ele se refere basicamente a essas três áreas de interesse: o corpo, o jogo, o esporte, tempo livre e lazer. E aqui eu adiciono, para o nosso entendimento da disciplina, a educação física escolar, que obviamente está correlacionado a esses que o Magnani situa. Então, de certa maneira, situar o tema, né, dentro de um quadro conceitual. O que ele está querendo dizer com isso? Que, se a gente observar cada item dessas áreas de interesse, cada um tem um conceito, né? Existem muitos autores que tratam a partir de perspectivas, visões muito diferentes desses temas. Então é importante que o educador físico, numa perspectiva de fazer investigações antropológicas, ele coloque num quadro conceitual o que significa corpo, porque a gente sabe que, por exemplo, e eu já dito aqui nesse vídeo, que o corpo é muito explicado por diversas áreas do conhecimento e principalmente na educação física ficou muito demarcado a explicação biológica, anatomofuncional. Então, dessa maneira, é importante situar o tema dentro de um quadro conceitual, ou seja, um conceito do que é corpo, um conceito do que é jogo e esporte, e um conceito do que significa lazer e tempo livre a partir dos autores que estudam esses temas. E, obviamente, como a gente está trabalhando com categorias científicas, é importante que a gente tenha isso também a partir do momento que a gente entenda a nossa intervenção pedagógica como algo científico, como algo fundamentado pelas ciências sociais e humanas e também pelas ciências educacionais. Então, dentro disso, é importante que se enquadre o que é cada coisa, o que significa educação física escolar, qual o conceito que a gente trabalha nessa área, e, obviamente, é importante que a gente explicite isso de uma maneira evidente. Um segundo passo que ele oferece, conforme vocês leram, é oferecer uma perspectiva metodológica através de categorias analíticas, fenômenos representativos do seu objeto de estudo, sobre trabalho, lazer, etc., e assim por diante. Então, oferecer uma perspectiva metodológica através de categorias analíticas é você demonstrar quais são os elementos que de fato você vai trabalhar nessas grandes áreas de interesse, né? Então, vamos pensar que entender o corpo, mas entender o corpo onde, em que espaço, em que atividades, no lazer, no trabalho, na escola. Então, entender essas categorias dentro de um referencial metodológico. É importante que o nosso estudo sobre essas categorias tenha uma consequência metodológica, ou seja, um caminho, uma trilha pelo qual o aluno vai prosseguir para levantar as informações referentes ao tema que você está investigando. Eu gosto de dar o exemplo da educação física escolar, que se a gente vai compreender, por exemplo, o significado atribuído pelos alunos
a prática esportiva na educação física escolar. Então é importante que a gente enquadre isso dentro de uma perspectiva metodológica, que depois de ter feito aquele primeiro passo conceitual, que a gente realmente tenha um rigor científico, tenha práticas rigorosas de levantamento de informações. E a antropologia, do ponto de vista da metodologia, ela tem uma preocupação muito grande de que o pesquisador, a partir da sua construção cultural, da sua formação histórica, ele, vamos dizer, de certa maneira, acaba sobrepondo seus valores a sentidos ou significados que os próprios sujeitos atribuem. Então, a antropologia tem uma preocupação muito grande em fazer com que se levante exatamente a perspectiva daquilo que a gente chama de nativos, ou seja, os sujeitos produtores de cultura, e não somente uma interpretação pura e simples daquilo que eu vejo no primeiro momento. Tudo bem? Então, a perspectiva que a antropologia coloca é um método etnográfico. Então, o método etnográfico nada mais é do que uma tentativa de transcrever as informações e captar a cultura dos grupos, comunidades, sociedades, as quais o pesquisador pretende investigar. Independente do espaço do território, existe um método que, de certa maneira, faz e valida esse tipo de pesquisa. Não basta a gente ir levantando de qualquer forma as informações. Na verdade, a gente tem uma série de procedimentos e pressupostos metodológicos que conferem validade a essa forma de produzir ciência. E é um método que não é fácil, é um método que requer muita experiência do pesquisador, requer também uma sensibilidade e além da bagagem conceitual, teórico-conceitual de se realizar. Então, de certa maneira, o método ele é muito importante para a gente, principalmente para aqueles que vão pesquisar a cultura escolar, a cultura ligada à educação física. É importante que a gente tenha essas ferramentas também como professores que não necessariamente vão se tornar investigadores, mas que, de certa maneira, eles utilizam da pesquisa para poder elaborar seus conteúdos, para poder ter uma compreensão melhor das suas turmas. Então, o que seria o método etnográfico? Seria uma tentativa de transcrever uma grafia étnica, uma perspectiva de transcrever exatamente a cultura de um grupo sobre determinado objeto, sobre determinadas circunstâncias, sobre aquilo que você pretende investigar. No caso, a gente poderia fazer uma etnografia tentando compreender os professores de educação física de uma determinada escola, ou próprios alunos de uma determinada escola, pela qual a gente está querendo investigar. Tudo bem? Então, apesar da etnografia ser muito vinculada à questão de dar voz aos investigados e permitir com que eles possam se expressar de fato, muito diferente da pesquisa indutiva-dedutiva, de cunho positivista, onde defende que a pesquisa tem que, de certa maneira, ser o pensamento puro e simples do pesquisador. A etnografia ela tem uma preocupação em realmente usar aquilo que as próprias comunidades expressam. Mas para além disso, que é um elemento mais, vamos dizer, significativo, mais aparente do método etnográfico, o Manhã fala que não é apenas essa questão de dar voz às comunidades. Na verdade, existe uma série de procedimentos que precisam ser rigorosos e executados de uma maneira a poder atingir os objetivos e dar validade àquela pesquisa, àquele trabalho. Então, uma primeira questão que ele coloca é que, em geral, os pesquisadores perguntam como funciona tal coisa, né? Para que serve, o que significa, na verdade, não o que significa, mas como funciona determinado fenômeno. A pergunta que ele usa para dar exemplo disso para que serve o lazer. Inclusive, o lazer, do ponto de vista conceitual, é muito complexo. Envolve inúmeras esferas, o trabalho, o tempo livre, suas crenças, enfim, tem uma série de determinantes que definem o que é lazer. Mas a preocupação dele não é para que serve, qual é a função, ele tem uma preocupação em fazer uma pergunta: o que significa o lazer para aqueles sujeitos?
Então, de certa maneira, a gente tentando compreender um pouco o que é a relação dos alunos com a educação física escolar, seria uma pergunta não para que serve a educação física, mas qual o sentido que você atribui à prática das aulas de educação física. Então, é entender, compreender o significado, o sentido, as representações daqueles grupos sobre determinado fenômeno, como ele interage, é a pergunta central que deve ser levada em conta em todo esse caminho metodológico, essa trilha metodológica da etnografia. Uma outra questão importante que ele coloca é que existem inúmeras metodologias de pesquisa nas quais o pesquisador ele se implica, ele se coloca dentro do objeto de estudo, diferente daquelas opções que acredito que a pesquisa científica deve ser um afastamento do pesquisador, o pesquisador não pode interferir, não pode se relacionar com o objeto de estudo. Essa é uma visão que a gente chama de positivista, não cabe aqui desenvolver, mas a antropologia ela procura, de certa maneira, implicar o pesquisador dentro daquilo que ele está estudando, da situação que ele procura estudar. Então, o pesquisador está envolvido todo o tempo, ele está ali atento, ele está junto, diferente dos evolucionistas. O método etnográfico pressupõe que você precisa se inserir naquela realidade na qual você vai estudar e de inserir de uma forma pelo qual você não é visto mais como um estranho, um de fora. Claro que isso é muito difícil, mas a meta é que a gente se torne um agente que interfira o menos possível naqueles elementos que estão ali representados em ação. Então é importante não confundir a etnografia com outras modalidades de pesquisas, de metodologias científicas, como a pesquisação, a pesquisa participantes, que cada uma delas tem pressupostos. Então a pesquisação ela tem um objetivo prático, de ação. A pesquisa participante não necessariamente pressupõe essa inserção mais longínqua não, mais longa do pesquisador dentro do espaço, da situação onde ele vai estudar. Então, de certa maneira, é importante a gente não confundir com essas outras vertentes de pesquisa, onde o pesquisador se insere naquela realidade estudada. De certa maneira, o discurso para a etnografia, para além de dar apenas e conferir autenticidade aos seus dados na antropologia, o discurso não tem o objetivo apenas de dar objetividade para o teu campo. Na antropologia ele vai além disso. Os depoimentos são uma classe especial de dados que, ao lado de outros, devem ser contextualizados e interpretados. Então, de certa maneira, é importante que a gente tenha, apesar de dar voz aos pesquisados, é importante do ponto de vista científico, apesar de o discurso conferir uma certa objetividade, afinal, nós estamos lidando com o campo das ciências humanas e, portanto, necessariamente tem que ter uma validade, necessariamente tem que ser científico. Mas, para o Mariano, o mais importante é pensar que esses depoimentos são uma classe especial de dados, como está no texto, que, ao lado de outros, devem ser contextualizados e interpretados. Então, obviamente que o papel do investigador vai existir, mas ele vai entrar numa dinâmica de tentar compreender o sentido e significado das representações colocadas ali pelos grupos, pela situação, pelos sujeitos que estão envolvidos naquele espaço de estudo, naquele objeto de estudo. E obviamente que a gente adentra aí nesse sentido numa antropologia um pouco mais interpretativa, procurar a partir das noções de nativo, a partir levantamento dessas informações, tendo como os fundamentos da informação, os próprios sujeitos da ação. É importante que a gente pense que esses dados é o que vão, de certa maneira, permitir uma interpretação dentro de um contexto nos quais essas ações estão sendo realizadas. E isso depende muito de um pesquisador experiente e que saiba exatamente o que quer. Importante pensar também que no método etnográfico, que na verdade é você se inserir dentro de uma comunidade ou naquele espaço onde você vai estudar, no caso a escola, a gente ir todos os dias, observar as aulas de educação física, estar lá sempre, fazer amizade, conhecer as pessoas ali que estão envolvidas e, de certa maneira, dentro desse processo, irmos
levantando as informações a partir desses sujeitos. Então, a etnografia, na verdade, exige que você tenha um diário de campo, onde você possa fazer uma descrição minuciosa dos espaços, das características, do local, das ações, das aulas, no caso da educação física escolar, como os alunos se relacionam, se tem gente que fica parado ou não. Então, essa observação permanente e constante e rigorosa e com o objetivo de descrever minuciosamente como se dá as ações e a realidade naquele local onde você vai estudar, é importante que tenha um registro dessas informações num diário de campo, que isso posteriormente sirva para criar as categorias analíticas, para criar as interpretações dessas informações. Então, a gente se baseia muito nas informações pelas quais os sujeitos fornecem. Mas é importante também, o Maiano cita isso, que é cotejar, ou seja, é correlacionar, analisar junto, que o discurso é uma classe importante de informações, mas também a observação permite que a gente levante as ações desses sujeitos. Para além dos discursos, que a gente sabe que muitas vezes o discurso e as ações, elas têm contradições, elas se expressam de maneiras distintas. Então é importante que a gente que a gente analise esses discursos à luz de um contexto e das ações desses sujeitos que a gente quer estudar. De certa maneira, indo já para o fim do texto, é importante primeiro entender a utilização do método etnográfico como uma contribuição pelo qual o Maiano afirma, as possibilidades de diálogo entre essas duas áreas, principalmente para identificar no campo do lazer, que ele cita, mas eu também quero transpor isso para as aulas de educação física escolar, que é uma compreensão de como o sujeito se utiliza dos espaços de lazer, no caso, do que ele afirma, e as redes de sociabilidade que são construídas dentro desse fenômeno. De certa maneira, é importante pensar que na educação física escolar, a escola, sendo uma unidade cultural, detentor de uma cultura escolar, onde a gente percebe diferença de uma escola para outra, porque os sujeitos que estão ali são diferentes do ponto de vista cultural, apesar de currículos, apesar de estrutura física, às vezes serem muito semelhantes, a gente percebe que entender o uso dos espaços dentro da escola e a educação física, o espaço da quadra, o espaço do pátio, com que tipo de atividades, quais as atividades que os alunos utilizam e se expressam dentro desses espaços, e as próprias redes de sociabilidade, que são os laços, os grupos que se formam em torno da identidade desses sujeitos, dessas coletividades, dos jeitos, das tribos que esses sujeitos participam. Eu acho que têm importâncias grandes no sentido de ferramentas para a gente compreender que a escola não é um todo unívoco, principalmente as aulas de educação física. Compreender as aulas de educação física como algo da diversidade cultural, no que se expressa no corpo, é algo que está muito próximo, inclusive, do que a nova BNCC prega, o entendimento da educação física escolar como linguagem. É uma construção que há anos muitos autores defendem, entender a educação física, o próprio corpo, que os sujeitos trazem para suas aulas, que traz para a aula, que se expressa, que se movimenta, é parte também da cultura presente naquele espaço. E é importante que a gente identifique, dentro dessas práticas corporais, os elementos culturais que estão presentes dentro dessas atividades. A forma como os indivíduos interagem ou não com seus conteúdos, a diversidade dos movimentos, a tentativa de não padronizar os movimentos e esperar uma única resposta dos alunos, é algo que é importante a gente levantar, ter como dado, como informação, para poder preparar os seus conteúdos, as suas aulas, fazer as mediações necessárias. E dentro dessas redes de sociabilidade, identificar quais as relações entre os grupos dentro da sua própria sala, aqueles sujeitos que têm mais habilidades com os sujeitos que têm menos habilidades, aqueles sujeitos que têm liderança e outros que são mais, vamos dizer,
na retaguarda, retraídos, quer dizer, essas configurações diversificadas vão entender a sua turma como um unívoco, como um todo, um bloco, que tem as mesmas características, que é algo que isso não é humano. Então é importante porque isso necessita de mediações, porque os nossos conteúdos também não podem ser desenvolvidos pensando só em determinados grupos. Nós temos que tentar procurar elaborar atividades, estratégias de conteúdos que possam mediar. E por último mesmo, entender essa noção de comunidade, sociedade que eu já falei. No início, para o Mañani, essas questões de sociedade e comunidade elas estão muito contínuas. Inclusive o Lazer, no pedaço que é o livro dele, ele fala quanto que, mesmo numa metrópole como São Paulo, você percebe traços de comunidade em várias atividades de lazer presentes no mapa da cidade, que ele chama de contornos, manchas, circuitos. Quer dizer, dentro da configuração geográfica da cidade, a gente percebe que o centro está muito mais ligado a atividades ligadas à sociedade, mas que nas periferias você tem espaços, caminhos, trajetórias, manchas onde os sujeitos ainda resguardam muito dessas atividades comunitárias, coisa que a gente percebe que é de um outro momento histórico, principalmente metrópoles. No mais, eu acho que esse texto ele é importante para a gente perceber o quanto que a antropologia pode contribuir com a educação física. É um texto escrito por alguém que não é da área, portanto tem alguns limites, deixa de trazer alguns conteúdos, apesar do livro ser Educação Física e Ciências Humanas, organizado pela Yara Maria de Carvalho, que é uma outra professora da USP, que foi professora da UFSCar também. Ela ser da educação física, mas o fato é que o Mañani, e eu acho que isso é importante, porque ele contribuiu a partir do olhar dele como antropólogo. E, de certa maneira, esses referenciais não excluem outras abordagens, né? Eu acho que os elementos biológicos, anatomofuncionais, elementos técnicos, eles estão dentro dessa dimensão cultural e é importante que a gente leve em consideração todos esses âmbitos. É isso.